Amados, vamos se colocar em pé. E vamos abrir comigo lá. Mateus 13. 13, do 24 ao 30, a gente vai ler. É uma palavra conhecida, mas eu digo que a palavra de Deus, quando ela é conhecida, Deus usa de maneira diferente, pessoas diferentes, e ela é ministrada diferente. Amém? A parábola do trigo e do joio. Vou ler aqui. Jesus apareceu-lhe, apresentou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio, e no meio do trigo se retirou-se. E assim, quando o trigo cresceu e começou a dar as espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário, chegando lá, e eles disseram: Senhor, não semeastes boa semente em seu campo? De sorte veio o joio. E ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que arranquemos? Mas ele disse: não, para que não há de tirar o joio. Não arrancais, com ele também vem o trigo. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntais primeiro o joio e atirais em feixe para que queime. E o trigo, porém, recolhe e coloque nos celeiros. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou diante da Tua presença. Assim como o Senhor ministrou sobre a minha vida, no meu coração, peço agora que o Senhor ministra sobre a Tua amada igreja. Senhor, olha para esse vasinho de barro. Senhor, não tem formosura alguma, não tem, Senhor, nenhuma grandeza. Mas o que precisa ser brilhado através desse vaso é a Tua presença, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua graça, a Tua glória. Essa sim tem que ser vista sobre esse vaso. E peço que o Senhor coloque agora, Senhor, anjos à guarda da Tua igreja. E que o Senhor venha repreender, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai, que venha roubar a Tua palavra e que ela possa ser ministrada com toda a maestria, como o Senhor manifestou sobre o meu coração, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, igreja. Amados, essa é uma parábola que é tão conhecida, mas ela falou tão grande sobre o meu coração. E quando nós falamos sobre o joio e o trigo, e aqui pedir para a Maria que trouxesse, né, o trigo, mas eu quero explicar por que ele está assim durinho, bonitinho. Eu vou explicar para você. Amados, é o seguinte, e quando a gente vê essa parábola, como ela é pregada, a gente não entra na profundidade que ela é feita. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. E se tem uma coisa que, quando brilha os olhos e a gente começa a pesquisar, quem começa a estudar a palavra e começa a pesquisar, vai crescendo, sabe, a presença de Deus ali sobre a sua vida. E eu fui para a agricultura. Como todo mundo, esse mês sobre a semeadura, a minha é aqui, ó, semeando e vigiando. É o mês da semeadura. E nada mais fácil do que você falar sobre sementes, você ir para a agricultura.
E eu fui lá saber a respeito, né, do trigo, que eu achei interessante. Eu falei, meu Deus, aqui, ó, como que pode? Quem entende e gosta de planta é o seguinte, quem gosta de planta, vê uma erva daninha crescendo, vai lá, o que a gente faz? Arranca, porque a gente quer a planta bonita. E, de repente, falei, meu Deus, eu queria entender. Eu nunca parei para pensar por que os servos viu o trigo estava crescendo e viu também que tinha ali um joio. Por que eles não arrancaram? Eu fui estudar. Daí, é o seguinte, Thaís, hoje vocês vão ver aqui, por quê? Pode colocar a primeira foto? Dá para apagar essa luz aqui, para o povo ver? Olha aqui a plantação, que bonita. Não é lindo? Então, quando os servos chegaram para falar com o Senhor, estava nesse jeito aqui, tudo verdinho. Estava começando a sair as espigas e estava bonito. Mas, no meio dessa plantação de trigo, aqui tem joio. Você é capaz de reconhecer o joio no meio do trigo? Sim ou não, igreja? Pode falar, sim ou não? Não. A gente pode ver que está ali, ó, crescendo. Mas tem joio aí. Tem joio aí. E quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, eu falei, meu Deus, então não era fácil de arrancar. Por isso que o Senhor fala assim, ó, que Ele fala assim, que não é possível arrancar o joio sem mexer no trigo, porque são parecidos. E tem outra coisa que eu comecei a estudar. As raízes do joio, pasmem, elas são profundas, muito mais do que o trigo. Você sabia disso? São raízes profundas. E você vai entender o porquê. E aí começou, e a gente fala assim, nossa, então eu pude olhar na agricultura ali, que não é bem fácil, não é aquilo que eu achava que era, fácil de olhar para ali e ver o que é trigo, o que é joio. Amém? Quem que está ali, passa para mim a segunda foto e apague essa luz aqui. Mas aqui a gente pode observar o joio no meio do trigo. Porque se você perceber que o trigo, quando ele começa a madurar, que começa as sementes ficarem maduras, ele se torna-se uma cor dourada. E você vê que ele cai, você vê que ele se dobra, porque ele está cheio de semente. E tem esses triguinhos aqui, que eles estão para cima. Vocês estão vendo? Tem umas que os trigos estão para cima. Nada mais é do que as folhas que estão aqui, mas são as flores do trigo. Porque num pé de trigo, ele dá várias hastes. Geralmente dá de 3 a 4 hastes. E sempre 3 delas dão frutos, e a outra não. Por isso que fica assim. E muitas das vezes a gente vê na internet uma pessoa falando assim, eu vou mostrar para você qual que é a diferença do joio e do trigo. Porque o trigo dá o fruto e o joio não dá nada. É errado, irmão. O joio também tem a sua semente. Fui saber disso. E é isso que eu quero compartilhar com você.
Aqui não tem aqui o grão da semente, são aquelas que deu só flores dentro do pé do trigo. Mas ele ainda continua sendo trigo. É uma espécie, é uma planta boa. E o joio? O joio, geralmente, você olha para ele e acha que é bonito. Volta lá na foto 2. Você vê que ele cresce e ele aparece, né? Como diz a parábola, que é para esperar amadurecer, que aqueles que forem colher vão achar certinho quem vai ser o joio. Porque o joio, a cor dele é diferente. E bonitinho, você pode falar, nossa, tem até uma florzinha lá. Você vê que ele só tem 2 hastes, diferente do trigo, que é pesado. Ele não. Ele é parecido. Ele aparece no meio dessa plantação toda e todo mundo sabe que ele está lá. E a ordem é o seguinte: quando for colher, primeiro os servos têm que fazer o quê? Pegar quem? O joio. Tira-se o joio primeiro do meio do trigo, junta ele e faz um feixe dele e, se possível, jogue ele para queimar. Eu falei, nossa, Deus, eu nunca parei para pensar, mas ele não serve para nada? A gente vai ver por que ele não serve para nada. Amados, é o seguinte, a semente do trigo é frutífera. Se você for estudar sobre os benefícios do trigo, você vai ver lá que ele é rico em vitamina B12, E. Ele é rico em magnésio, fósforo. Ele tem uma série de propriedades que ali embutida naquela semente é muito rica. E é para a nossa alimentação. Ela nos traz o quê? Vida. Presta atenção. Olha que Deus está falando com você. Então, é uma semente boa. E o joio, pastora? Por que o joio não serve para nada? Deixa eu te falar. O joio não serve. Porque o joio nada mais é. Sabe aquelas florzinhas bonitas que a gente achou na pontinha dele? Sabe aquelas sementinhas dele que a gente achou bonitinha, aquela cor bonita? Se você pegar aquela semente, ela é dura, ela não serve para nada porque ela é veneno. Você sabia disso? A semente do joio é veneno. Ela é alucinógeno. Ela, se em grandes quantidades, ela pode matar uma pessoa. Se for um desavisado, pegar a colheita do trigo e lá tiver um joinho lá, misturar com o trigo e fazer um bolo, já era todo mundo. Vai dar ruim isso aí. Então, por isso que a palavra fala, pega o joio, junta ele e queima. Ele não serve para nada. Nada. E a semente do trigo, quando ela é passada na moinha, que ela é tornada-se farinha, se ela torna-se germe de trigo, ela é muito rica. Ela é transformada. É assim tudo que Deus faz sobre nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso para você? Abre comigo aí, no mesmo lugar. A palavra sendo pregada e explicada para alguém. Jesus. Lá, aí você vê, em Mateus 13, 36, Jesus explica sobre a parábola do joio.
E diz assim: então, deixando a multidão, Jesus entrou em casa e aproximou-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos para essa parábola do joio e do campo. E ele respondeu, dizendo: o que semeia boa semente é o Filho do homem. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo. Os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão o seu reino, e tudo que o seu serve, e tudo que serve de pedra de tropeço, e que praticam o mal, esses serão lançados na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça a palavra. Deixa eu te falar, igreja. O que a Fernanda cantou aqui. Eu falei, meu Deus, é o Senhor testificando. Nós somos os trigos. Nós somos filhos do rei. Nós estamos desse reino. Nós que produzimos, damos bons frutos. Estamos cheios. Não estamos como o joio inclinado, cheio de esplendor. Pelo contrário, nós estamos encurvados, esperando ao nosso rei. Essa é a diferença dos que servem a Deus e do que não servem a Deus. E quando essa palavra foi sendo ministrada no meu coração hoje, eu comecei a pensar. Tudo que é de Deus, que vem dos céus, é bom. Tudo é bom. Jesus veio para esse mundo, sabe? Veio para esse mundo. Precisou nascer como um homem, entender a humanidade assim em carne, se fez carne, se esvaziou-se de si mesmo por completo, assumindo a forma de servo. Foi colocado no madeiro, sem nenhum pecado, por mim, por você. Você está entendendo? Precisou morrer para que eu e você tivéssemos vida, e essa vida é eterna. Por isso que está lá, semeando e vigiando. Deixa eu falar com você, amados. O que nós estamos aprendendo hoje é que nós somos boa semente. Boa semente para alimentar esse mundo aí, que está desnutrido da palavra do Senhor, que está precisando da graça, do conhecimento desse Deus que é tão amoroso e grande. Outrora nós servimos outras coisas, e hoje nós estamos diante da presença desse Deus que é puro e verdadeiro. E entendemos que essa colheita está próxima, os trigos estão todos amarelinhos, cheios de semente, pronto para ser colhido. Eis que vai vir aí os ceifeiros, que eles vão tirar do meio de nós o joio, ele vai saber certinho, e essa colheita vai ser feita. Você tem noção disso, igreja? Porque tudo que há em mim, há em você é algo bom. A palavra que a pastora pregou domingo era semente boa. Lá em Gálatas, abre lá comigo. Gálatas 5.
E a gente pode aqui fazer uma analogia muito interessante, colocar o joio aqui no versículo 20, que diz assim: a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a rivalidade, os ciúmes, a ira, a abominação egoísta, a discórdia, o partidarismo, a inveja, as bebedeiras, as orgias e as coisas semelhantes a essa, é contra as quais nós temos ficado longe. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Esse é o joio. Mas quem é trigo? Continua no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Quanto a essas coisas não existe lei. Deixa eu te falar, isso é na sua vida e na minha vida, quer dizer que nós somos boa semente, nós não somos joio, nós somos trigo, igreja. Nós somos trigo, nós estamos prontos para alimentar esse mundo, nós temos paciência, nós temos amor. Pastora, isso aí não tem, vai pedir com Jesus. Chega lá e fala: Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, me dê frutos. E quando você pede fruto, aí você é testado. Você pede paciência, filho, você vai ser testado na sua paciência. Se você pede amor, você vai ter que ser testado no amor. Sabe aquela pessoa que te cutuca, te machuca? Deus vai colocar lá do seu lado. Vai colocar lá. Você fala: Senhor, por favor. Aí, sabe o que está acontecendo? Você não está nem vendo outro fruto ali, trabalhando na sua vida. Senhor, me dá. Quando você olha assim, nossa, eu estou com domínio próprio. Minha boca fechou na hora, glória a Deus. Olha o amor sendo exercido ali, Está brotando você o domínio próprio. Está te dando paciência. Olha só, benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isso o Senhor vai trazendo para você, que é um fruto bom. Se você tem isso, glória a Deus, é trigo bom. É vitaminado. Está pronto para ser colhido. Você não é joio. Joio é que tem essas outras coisas carnais. Procura só viver na carne. Procura só das coisas, porque a gente viu ali, quem semeia a semente do joio, quem que é? É o inimigo. Só tem dois caminhos. A gente não está seguindo um, que é do Senhor. Então, quando você eleva os seus olhos, como o Salmo 121, de onde vai vir meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você olha para cima, Ele sabe que você é dele. Ele sabe que esse trigo aqui está sendo, está sendo arado ali pertinho dele, está produzindo as espiguinhas, está enchendo de fruto, está ficando quase amarelinho, pronto para a colheita. Assim sou eu e você. Dá para parar? Para um pouquinho para você pensar. Nunca se ouviu tanto que Jesus está voltando. Aí você fala assim: pastora, eu ouço isso desde a minha conversão. Deixa eu falar para você, quanto tempo você tem de igreja? Eu tenho 32 anos de igreja. E quando eu ouvi essa parábola de novo, falei: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu estou entendendo o que é a verdadeira semeadura. O trigo foi colocado no lugar certo, cresceu na hora certa. Se você for ver na agricultura, é de 180 dias a 200, quando é na primavera.
Porque quando é no inverno, o negócio é mais longo, até a semente poder germinar. Se demora-se um tempo. E a gente ouve aí que Jesus está voltando. E a igreja diz assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que a palavra está semeando e vigiando. Eu preciso semear na vida das pessoas aquilo que Cristo fez na minha vida, para que Ele venha alcançar e essa semente possa realmente brotar e germinar de uma maneira única. Na vida dos outros que não conhecem a palavra do Senhor. Na vida de outros que sequer ouviu falar do Senhor. A esse Deus que é tão grande, supremo, verdadeiro. Aquele que liberta o homem da escravidão. Tira lá do escuro mesmo. Porque para você, às vezes fala assim: ah, pastor, eu nasci no berço evangélico. Conheço o evangelho desde pequeno. Mas eu não posso falar o mesmo. Eu fui resgatada. Eu fui resgatada de um lugar que era só trevas. E quando eu digo que era só trevas, porque era realmente. Um dia eu vou contar meu testemunho para vocês. Talvez... vou deixar aqui. Talvez você pode participar aí da nossa vigília. Quem sabe eu não conto meu testemunho para você na vigília que vai ter. Lá em novembro ainda da intercessão. Você vai ver o que Deus fez. Tirou lá das trevas, onde a gente só realmente adorava demônios. E hoje eu glorifico, louvo a esse Deus que é grande, supremo, verdadeiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse Deus todo-poderoso. A Ele me dobro como trigo, que está cheio de frutos. Eu me dobro diante da presença dEle, eu me rendo, porque eu não sou nada sem Ele, igreja. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele nós não damos bons frutos. Sem Ele nós não somos adubados com a presença do Espírito Santo. Sem Ele não encontramos paz. Sem Ele nós não temos alegria. Sem Ele nós somos nada. Mas com Ele nós somos tudo. Porque Ele vai na nossa frente, é Ele quem guerreia, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele quem dá vida, é Ele. Por isso que eu glorifico e dou glórias a esse Deus, que Ele é boa semente, e que a semente dEle foi através da minha e da sua vida. Nós não somos mais joio, nós somos trigo. E deixa eu te falar uma coisa: trigo não vira joio. Uma vez trigo é trigo. Então creia na sua salvação, sim. Você foi resgatado e foi pago um alto preço pela sua vida. Não foi à toa. E Ele vai vir buscar a igreja dEle. É essa parábola que está dizendo: se prepara, se coloca na presença do Pai e seja pronto, para que Ele possa mandar os anjos dEle vir ceifar os trigos, e nós podemos subir diante da presença do Pai e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vamos entender isso. A esse dia vai ser glorioso, igreja. É isso que eu e você esperamos. Isso tudo vai passar. Não fique aí preso às coisas, como lembra que eu falei? Que as raízes do joio é fixada, ela é mais funda, mais profunda que a do trigo. Você sabe por quê? Ele está, muitas das vezes, preso a este mundo. A do trigo é o suficiente para ele se nutrir.
É fácil puxar o trigo. Não tem nada que prenda o trigo. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Não tem mais nada que nos prenda a esse mundo. Agora, a raiz do joio, essa é difícil de arrancar. Porque está preso a esse mundo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Essa é a palavra que eu quero deixar para essa noite para você. Você é trigo, você não é joio. Você vai dar bom fruto. Eu tenho certeza que esses ramos vão frutificar. Vai ser um trigo bem amarelinho, cheio de grãos. Opa! Até quebrou. Ele é bem assim, daqui, cheio. Olha para você ver que bonitinho. São alinhados. Eles são alinhados. Ele não é distorcido igual o joio, com uma para cá, outra para lá. E as sementes são boas. Sementes são comestíveis para você e para a minha vida, são alimentadas. Sabe por quê, meu amado? Quem plantou a boa semente nos deu vida. E essa vida não é passageira. A vida que Ele nos deu é eterna. É eterna. Aleluia. Amém. Se coloque-se de pé. Ô, Toninho, obrigada. Eu pediria agora que os músicos viessem aqui na frente.